Shabbat Shalom a todos. É com grande honra que nós dirigimos a palavra nesta manhã. Vamos orar pedindo ao Eterno que nos abençoe, abençoe o seu coração, abençoe aquele que você veio preparado para ouvir do Eterno, não do Roche Francisco, aquilo que ele trouxe ao seu coração. Avinu Malaquim, no Shabbat Shammai, nós queremos nesta manhã ouvir a palavra diretamente do Senhor, ó Pai, e que ela possa impactar as nossas vidas, impactar, Senhor Deus, o nosso caminhar, impactar, Senhor Deus, todas as nossas atitudes, e que de fato seja um marco em nossas vidas essa comemoração de Pêssar desse ano, Senhor Deus. Como todas as passagens que nós fazemos, que essa seja uma passagem especial em nossas vidas, ó Pai, e que nós saiamos daqui abençoados, não como entramos, mas muito abençoados para que possamos ser sal e luz onde o Senhor tem nos colocado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós temos em Pêssar algo tão especial em que nós lembramos a morte de um cordeiro, mas esse cordeiro, ele quer nos trazer vida. Então é a vida de alguém nos gerando vida. É a vida de Yeshua gerando vida em nós. E nós sabemos que esta vida que gera vida, de fato, ela não pode deixar de fazer diferença em nossas vidas. E esse aspecto importante que nós queremos tratar nesta manhã é exatamente como a vida de Yeshua e a vida do Cordeiro, e como Pêssar vai fazer diferença, vai fazer uma passagem em nossas vidas. E nós sabemos que somente quem tem vida pode gerar vida. Nós não podemos receber vida de elementos mortos. Não podemos receber vida de ídolos, não podemos receber vida e colocar a nossa confiança em coisas que não trazem vida, em coisas que não podem fazer mudanças reais em nossa vida. E aí nós perguntamos, o que é a vossa vida? E é uma pergunta extremamente filosófica, né, que ele faz, o que é a vossa vida? E dependendo de como é que nós respondemos esta pergunta, nós vamos pautar a nossa vida, pautar os nossos dias, pautar a nossa existência de acordo com aquilo que nós respondermos a esta questão. E o que é que nós temos feito de nossas vidas? O que é que você tem feito da sua vida? O que é que nós temos utilizado o nosso tempo? E Yeshua tenta nos responder isso dizendo que aonde está o nosso tesouro, o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Ele fala dos nossos valores, esses valores que vão fazer com que nós possamos pautar a nossa existência exatamente naquilo que nós colocamos como valor. Não adianta dizer que nós temos valor, que a igreja é importante para nós, que a nossa família é importante. Não adianta falarmos isso se nós não damos tempo para ela. Se nós não colocamos o nosso coração naquilo que nós fazemos. Não adianta falar que o nosso trabalho é importante se nós somos desleixados na hora de chegar no nosso trabalho e não damos valor àquilo que o patrão quer de importância nos objetivos da empresa. Então, nós vemos que esses aspectos, quando nós estudamos Pêssar, nós estamos falando exatamente da nossa vida. E os textos que nós lemos, que estão separados, hoje é uma ministração especial, nós não estamos seguindo a ministração das Parashás, e no texto que já foi lido agora pela manhã, exatamente em Êxodo 12, 21 em diante, ele vai falar exatamente no texto. Então Moisés chamou os líderes de Israel e disse: selecione e separem cordeiros para suas famílias e matem o cordeiro de Pêssar.
Então, uma vida teve que ser morta, teve que se esvair esta vida para que ela pudesse dar vida. Então, por isso nós queremos ministrar e pensar com os irmãos nesta manhã, que a vida gerando vida, não que gera vida simplesmente, que vai gerar vida, mas no gerúndio mesmo, gerando vida o tempo todo em nossas vidas. Em cada momento que nós vivemos, a vida de Yeshua tem que gerar vida em nós. Tem que fazer com que nós possamos passar vida para aqueles que estão ao nosso lado. Passar vida para nós mesmos, mas passar vida àqueles que estão na nossa... Então, por que nós vivemos? Nós vamos fazer uma pergunta. Será que todos sabem exatamente para que ele está vivendo, para que ele veio ao mundo, para que o Eterno o colocou nesse mundo? Quais os valores que nós estamos adotando em nossas vidas? Com que nós estamos gastando o nosso tempo? Se nós gastamos o nosso tempo em coisas que não podem satisfazer, e o profeta Isaías faz uma advertência a cada um de nós, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Se eu sei que é importante, por que eu não gasto tempo com aquelas coisas? Nós vemos uma outra pergunta: para que nós vivemos? Qual o motivo que eu tenho vivido? Então, quais os objetivos que têm sido colocados em minha vida para que eu possa gastar o meu tempo com Ele? Tem sido simplesmente para comprar um carro, para ter uma casa nova, ter roupa nova, viajar. E nós vemos, eu tenho algumas pessoas, amigas, que já aposentaram na minha idade, e que disseram que vão gastar o tempo todo do resto da vida que ele tem viajando. Que acha que isso é importante para ele, porque ele não pôde fazer isso em todo o tempo da sua vida. Será que isso é um bom objetivo para que a gente possa gastar o tempo? Algumas pessoas têm muitas dificuldades de criar objetivos definidos para as suas vidas. Eu recebo no consultório muitas pessoas tristes, deprimidas. E o que falta nessas pessoas? Objetivos de vida. Não sabem para que vivem, não sabem para que existe, não sabem por que então brigam com seu esposo, brigam com os filhos, brigam com os netos, brigam com todas as pessoas, brigam com o cachorro, e o cachorro muitas vezes é que solta lá, chega em casa triste, e o cachorro é que sofre no chute que ele dá no cachorro. Mas ele não está sabendo. Nós vemos que o apóstolo Paulo nos afirma lá, quando ele apresenta na sua mensagem diante dos atenienses, ele diz: é nele que movemos e existimos. E eles tinham quantos deuses estavam ali? Ele faz a sua mensagem dizendo: ao Deus desconhecido, esse é que eu quero vos anunciar. E nós vemos os atenienses, tanto conhecimento, tanta filosofia que eles tinham. A filosofia grega, nós usamos até hoje esses conhecimentos, esses princípios. E, no entanto, eles tinham um Deus desconhecido. Não conheciam exatamente o Deus que podia dar direção, diretriz à sua própria vida. Será que nós temos algumas pessoas hoje que ainda não sabem para que vivem, para que existem, estão aí tateando no escuro? Então, nós vamos verificar como é que eu posso viver, então. Qual é exatamente o motivo que eu pode valer a pena, que a vida pode valer a pena. E aí vem uma outra questão: por que nós morremos, então, se a vida é tão importante, tão boa? E tantas pessoas, quando chegam ao leito de morte, e nós vemos que isso nivela as pessoas todas no seu leito de morte, quantas vezes visitando pessoas que estão à morte, lá fornecendo atestado de óbito, e as pessoas que menos cuidam das pessoas em vida são aquelas que mais criam caso com
serviços de saúde, que mais põem culpa nas pessoas, tentam achar culpados para a morte daquela pessoa, porque não conseguiram colocar os valores corretos. E a eternidade? E aí, exatamente, o Salomão nos coloca que o Eterno colocou a eternidade diante de nós, dentro de nós. Se Ele coloca a eternidade dentro de nós, nós sabemos que morte não encerra absolutamente nada. É apenas uma passagem. Se é uma passagem, é exatamente o tema que nós temos que tratar em Pêssar, que é dessa passagem. E essa passagem precisa de sair de um Egito, mas se sai do Egito, nós sabemos que não vem exatamente a vitória, imediatamente vem um deserto em nossas vidas antes de chegar em Canaã. E esses aspectos nós precisamos estar cientes, porque o Eterno nos coloca na festa de Pêssar, na primeira festa que nós vamos comemorar, exatamente essa noção de eternidade em cada um de dentro de nós. Então nós vemos que algumas ditos populares que nós fomos tirar exatamente para poder pensar que as pessoas estão... Sabe que a sabedoria popular pode nos ajudar? Muitas pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Será que é mesmo? Nós vemos que a vida, segundo uma dessas sabedorias populares, ela é confiar em nossos sentimentos, enfrentar desafios, encontrar felicidade, valorizar as lembranças e aprender com o passado. A gente percebe que está faltando muita coisa nisso aí, né? Temos uma outra coisa interessante, né? Que a vida é tão curta que, se a colocar a perder, terminará mais rápido. Então, deixa a vida me levar. Tem uma musiquinha por aí, deixa a vida me levar, né? Então, quer dizer que eu não posso fazer nada, esse conceito, nada pela minha vida. O que vier, veio, e eu não posso fazer mudança nenhuma. Será que é verdade isso? E essa aqui é muito interessante, né? Que a vida é como o sofá dos Simpsons, nunca se sabe o que irá acontecer. Então, será que é verdade também? A gente percebe que não. E nessas coisas de autoajuda, muitas vezes tem que a vida é uma aventura. Viva, sinta, ame, ria, chore, brinque, ganhe, perca, tropece, mas sempre levante-se e siga. A autoajuda, será que vai também nos ajudar aqui? E aí nós vemos que essa aqui ainda é pior ainda, que a vida é viver o momento, fazer dele o melhor possível, sem saber o que vai acontecer depois. Isso está tudo aí em livros de autoajuda, são frases retiradas de livros de autoajuda, que estão por aí tentando nos ajudar. Mas será que nos ajudam de fato essas informações? Onde é que nós precisamos de buscar conhecimento para exatamente viver a vida que o Senhor tem colocado? O que é a vossa vida? Tiago nos pergunta, e a filosofia tenta responder, que é um fenômeno que anima a matéria, pura e simplesmente. Isso é o que a filosofia grega tenta nos ensinar. É simplesmente algo que anima essa matéria, esse corpo que nós estamos. Também não nos ajuda muito. A biologia já vai nos falar, é a área que eu trabalho, que é o estado de atividade incessante comum aos organismos. É o período que ocorre do nascimento até a morte. Então, limita o período num tempo. Onde está a eternidade aí? Nada, né? Não tem absolutamente nada. Mas a teologia tenta nos ensinar que foi feito alma vivente, vida, rein, alma, nefesh, exclusividade do homem, veio de Deus e volta para Deus. Aí já começa a melhorar um pouquinho e a gente começa a entender que tem algo a mais, além de simplesmente um fenômeno que anima a matéria, de algo que compreende entre o nascimento e a morte, mas há algo mais importante. Então, quando nós estudamos a palavra, nós vamos achar 501 versículos que vão falar
da nossa vida. Vamos achar no Tanar 328 e 173 na Brit Hadashah. E eu gostaria de ver que Yeshua nos fala de um versículo muito interessante, que está lá em Mateus 6, 22 e 23, ele dizendo que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em grandes trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Onde é que começa, então, o segredo? Começa na visão. Como é que eu enxergo as coisas? Yeshua está dizendo que é exatamente como eu vejo e como eu me vejo diante dos problemas, diante das dificuldades, é que vai fazer uma diferença. Como eu vejo a minha vida, simplesmente. E nós vimos uma série de conceitos que estão rodando por aí, que muitos adotam esses conceitos em suas vidas. Será que esses conceitos os têm ajudado? Se os olhos são a lâmpada do corpo, nós vemos que esses olhos que são a lâmpada do corpo têm estado em trevas. Se não há visão, o povo perece. E nós vemos que numa empresa, a primeira coisa que se tenta colocar é que você tem que ter uma visão, você tem que ter uma meta, você tem que saber aonde você quer chegar. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, mesmo se você chegar, mesmo se encontrar, você não sabe o que encontrou. Você não sabe aquilo que você está procurando, você não sabe aquilo que você quer. E muitas vezes nós deixamos de pensar naquilo que nós temos mais de importante, que é a nossa própria vida, a nossa própria existência. E se eu deixo de pensar nessa importante bem que eu tenho, que é a minha própria vida, eu certamente não vou saber aonde eu vou chegar. Mas se eu coloco isso, uma visão adequada daquilo que o Senhor quer para a minha vida, e se eu não sei, eu tenho que perguntar a quem sabe, tenho que perguntar ao autor da vida, tenho que perguntar exatamente aquele que nos pede para que nós corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para Yeshua. Eu não posso olhar simplesmente para as circunstâncias que estão na minha vida, não posso olhar para as minhas derrotas, nem tampouco para as minhas vitórias eu posso olhar, mas tenho que olhar exatamente para Jesus, que Ele é a medida do varão perfeito a quem eu preciso de atingir. Então, o texto que nós lemos aqui: tomareis o hisopo e embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia. Vão passar na verga da porta, nos 2 umbrais, mas nenhum sairá da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isso por estatuto para vós e para vossos filhos. Será que foi simplesmente algo que foi dado para um determinado período? Poderia alguém chegar simplesmente e dizer, em determinado momento, olha, vamos comemorar Pêssar, não dessa forma mais, mas vamos comemorar no primeiro domingo após o solstício de primavera, e isso aí é que vai ser o dia de Pêssar, não no dia 14 de Nissan mais, mas vocês vão comemorar dessa forma. E, inocentemente, parece, essa data do primeiro domingo após o solstício de primavera no norte, mas era simplesmente o dia da deusa Estar, da deusa Astarote, da Babilônia, e que por acaso ela comemorava simplesmente com coelho e com ovos. Alguém já viu alguém comemorar a Páscoa com coelho e com ovos até hoje? Qualquer semelhança, seria mera coincidência, Isso já desde o ano 170 depois de Cristo, isso foi colocado. E o bispo Polícrates,
lá de Constantinopla, disse: eu não vou comemorar isso dessa forma, vou comemorar de acordo com o que eu aprendi com os apóstolos, de acordo com o que eu aprendi com João, que vive aqui em Éfeso. E quem já teve a oportunidade de ir em Éfeso, está lá ainda o túmulo do apóstolo João, lá bem perto de Éfeso e nas ruínas de Éfeso lá. Isso como testemunhas de que realmente ele viveu por ali naquele tempo, e que Polícrates, quando diz isso, ele estava dizendo de alguém que foi testemunha ocular de todos esses fatos. Então, nós vamos ver que quando os vossos filhos vos perguntarem: o que queres dizer com esse culto? Então, é algo para ser passado para frente. Quando nós fazemos um ceder de Pêssar, nós estamos lembrando e passando aos nossos filhos exatamente a ordem que o Senhor nos dá. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Obediência. E obediência, o que acontece com a obediência? A mudança de vida pela obediência, não pelo sacrifício, mas pela obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E naquele dia, então, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. A obediência, então, faz com que a mão do Eterno mova em nossa direção. Não o sacrifício simplesmente do cordeiro, passado o sangue como símbolo na verga das portas, mas a obediência é que faz com que haja mudança em nossas vidas. Se eu não sei o segredo para a minha vida, eu preciso de perguntar a quem sabe, a quem é o autor da vida, quem é o autor da nossa existência, para que ele possa mudar e direcionar a minha vida. Josué, então, é o outro texto. Ele faz: disse também o Senhor a Josué. Isso é também do texto especial: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Estar separado para o eterno, separado as nossas vidas, assim como o cirurgião não pode usar instrumentos impuros, ele tem que esterilizar, colocar na estufa, esterilizar esses instrumentos. E se ele usa instrumentos impuros, o cirurgião, o que ele está fazendo? Está matando o seu paciente. Porque ele vai ter uma infecção certamente e vai morrer quando ele abre a barriga, abre o peito desse paciente. E Deus, como bom cirurgião, ele também não pode usar instrumentos impuros. Se nós queremos vida diante do Senhor, nós precisamos de santificação, de separação, de estar com a nossa vida limpa diante do Senhor. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade, que sabe amar. Então os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. E celebrando a Páscoa, em qual dia? No dia 14 do mês de Nissan. 40 anos depois da saída, celebraram nas planícies de Jericó. E nesse dia comeram do produto da terra. E aí o que acontece de importante depois de comerem o produto da terra? Os pães asmos, espigas tostadas. Então começaram comemorando exatamente a Páscoa como foi mandado. E aí acontece algo importante: cessa o maná. A providência de Deus, ele vem para as nossas vidas enquanto nós não podemos fazer algo por nossas vidas. Ele providencia. Mas quando as nossas mãos podem trabalhar e podem produzir, ele quer que nós produçamos em nossas vidas, levantemos as nossas mãos para produzir, porque aí ele vai continuar abençoando o trabalho das nossas mãos, abençoando a nossa vida, fazendo modificação no ambiente onde nós estamos, plantando, colhendo, fazendo mudanças para que nós estejamos abençoando. E não tiveram mais, eles comeram já do fruto da terra. Então, nós vemos aí logo depois de comemorarem a Páscoa,
tomaram em Pêssar, o que aconteceu com o povo ali? Estavam diante de Jericó, deram 7 voltas, o texto todo, 7 voltas, 7 dias seguidos, simplesmente dando em silêncio, e só no último dia que eles puderam então gritar, e com os sacerdotes ali. E o que acontece com os muros de Jericó? As muralhas caem. E se nós pensarmos que nós temos tantas muralhas em nossas vidas, que precisam de cair, precisam de estar longe de nossas vidas, que impedem a gente de caminhar, que nos impedem de fazer uma vida vitoriosa, nós precisamos estar em silêncio muitas vezes, ouvindo inicialmente a voz do Eterno. Obedecendo inicialmente, dê 7 voltas. Mas para quê, gente? Que coisa boba fazer isto aqui. Quando Naamã fala, vai banhar no rio, vai para lá na Síria tem tantos rios melhores do que esse. Se fosse uma coisa difícil para você fazer, você faria, general? Então, vai lá e faz o que o profeta mandou você fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós vemos que o povo subiu e tomaram a cidade. Então, nós vemos que esse Cordeiro de Deus que João viu, ele coloca que esse Cordeiro era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Yeshua. Então, Páscoa não tem sentido para nós se não estiver a ligação desse Cordeiro Pascal, lá que foi passado na verga da porta, se não estiver a ligação com Yeshua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado que nos afasta da presença do Eterno, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não importa o nome que nós queiramos dar a pecado, não importa o nome que nós queiramos dar, se é peso de consciência, se é fantasia, se é qualquer outra coisa, mas é pecado que o Senhor nos dá e Ele nos afasta. E Yeshua quer, através exatamente desse Cordeiro de Deus, Ele diz que Ele é a porta. Se alguém entrar e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a vida de Yeshua gerando vida em nós. E ele vai nos falar ainda, Yeshua, dizendo que tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E há uma profecia dele que haverá um rebanho e um pastor. Uma profecia que nós vemos com tantas divisões, com 50.000 denominações evangélicas, com tantas pessoas falando em nome de Yeshua, mas que será que podem falar em nome de Yeshua? E que não restauram a sua fé exatamente no modelo da igreja do primeiro século. Como é que pode haver um rebanho e um pastor? Nós sabemos que alguém precisa de pregar essa mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? E quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E ele fala que haverá um rebanho, por isso o Pai me ama, eu dou a minha vida. Ninguém tirou a vida, não foi soldado romano, não foi Sinédrio que tirou a vida de Yeshua, mas ele próprio dá a sua vida, e para a retomar. E ninguém tira de mim, mas eu dou de mim mesmo, a dou. Tenho autoridade para dar, e tenho autoridade para retomá-la. Então, aquele que tem autoridade para a sua própria vida, ele tem autoridade sobre nós também. E tem autoridade para nos dar vida. E ele quer que nós tenhamos vida. E ele fala que nós tenhamos vida em abundância. Ele quer gerar vida em nós, e num ato contínuo gerando vida em nós. E eu queria lembrar algumas coisas interessantes que nós comemoramos em Pêssar, e na tradição nós vemos que ela fala de 4 filhos. Na tradição de Pêssar, nós não temos o nosso Haggadah, mas é exatamente na tradição. E o primeiro filho é o filho mau, o Rachá, que ele nos fala. Esse filho é descrito porque ele molda a sua pergunta na Páscoa de uma maneira negativa.
qual é o significado disto para você? Ou seja, para ele não tinha significado nenhum. Ele estava perguntando para o outro. A Páscoa, então, tinha significado para o outro. E quantas pessoas, quando nós fazemos um seder de Pêssar, qual o significado disso para você? Algumas pessoas já me perguntaram, que significado? Vocês vão matar bode, vão matar carneiro lá, vão fazer coisas desse tipo? Na Páscoa, vocês ainda matam carneiro ainda para passar o sangue na porta? Quantas pessoas têm esse tipo de pergunta? Qual o significado disso para você? Mas nós vemos que há pessoas que ainda, infelizmente, mesmo com tanto tempo, com tanto momento, e qual o significado disso? Ainda continuam lá com os ovinhos de Páscoa, continuam com a deusa estar comemorando dessa forma. E alguns mais espirituais, não, isso é a ressurreição de Yeshua. Ressurreição de Yeshua, sim, nós podemos comemorar, a Seudat Adon está aí para que a gente possa comemorar e lembrar. E o segundo filho, que é chamado filho simples, Dan, ele é descrito assim porque enquanto participa da refeição, ele faz uma pergunta simples. O que é isto? Ele pelo menos pergunta, não entende, mas pergunta, ele quer saber de fato esse segundo filho. Há quantas pessoas que nos veem, ontem mesmo nós estivemos uma pessoa perguntando, pessoa cristã de muito tempo, o que é isto que vocês estão fazendo? O filho simples, mas essa pessoa quer entender. Ele quer entender o que exatamente acontece, aqueles elementos, aquela bandeja de queará com aquelas ervas amargas, sabendo que nós lembramos o que nós lembramos ontem no nosso jantar, mas ele quer saber o que é isto. O terceiro, descrito como o filho que não sabe nem como pedir. E ele vai ser exatamente essa pessoa que nem sabe fazer pergunta. Mas ele está ali, ele está presente, ele está participando. Mesmo não sabendo fazer perguntas, ele tem um coração aberto só pelo fato de estar presente. Mas esse filho, ele nem fazendo perguntas, sondando e nem mesmo procurando. Pode parecer uma grande barreira. E será que, onde é que nós começamos com essa pessoa? Onde é que nós vamos começar com quem não sabe nada? Mas eu tenho que realmente passar e ensinar essa pessoa. E o quarto filho, do Seder, ele destaca especialmente, é chamado o filho sábio, o Raham. Esse filho é elogiado porque ele faz a pergunta mais profunda. Qual o significado desses costumes que Deus nos ordenou? Eu quero saber o que a minha vida tem a ver com isso e o que isso impacta a minha vida. Onde é que a minha vida pode ser impactada? Será que isso vai gerar alguma coisa diferente em minha vida por estar usando os meus órgãos dos sentidos para lembrar de um evento tão importante que inaugura o calendário bíblico? Então, esse é chamado do filho sábio. Então, o significado do número 4, quando nós estudamos no Zohar, na numerologia, nós temos algumas coisas boas que ele nos fala. E o número 4 vai significar lei e ordem. E aí nós vemos em Apocalipse 7:1, ele dizendo, depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Lá em Apocalipse nos fala de 4. E temos o número 4 repetido várias vezes na Bíblia, que havia o mar de vidro e 4 animais, semelhante a um leão, touro, o rosto de um homem, o quarto seria semelhante a uma águia voando. E eu achei tão interessante que Rosângela hoje, dando a sua aula, ela menciona exatamente esse texto, e nós nem combinamos de colocar os mesmos textos, né? E ela está estudando Apocalipse, e quem viu a aula de Rosângela hoje, viu que ela mencionou esse mesmo texto. E é algo tão interessante esse número 4, lembrando da lei e da ordem. Mas nem sempre em todas as culturas o número 4 tem o mesmo significado. Que o pessoal no Japão não gosta nem de ouvir o número 4, porque ele significa morte, né? Na cultura deles. E o Zohar fala também,
que é exatamente na Cabala judaica, ela fala do número 4, que tem 4 tipos de pessoas. E, mais uma vez, nós não combinamos, e o Rabino havia falado isso semana passada também. É algo tão interessante quando Deus fala as coisas, Ele quer que, quando Ele manda repetir algo, é porque Ele quer que isso fixe na nossa cabeça. Eu não importo de repetir as coisas. E Ele diz que o primeiro tipo de ser é que é meu, e que é teu, é meu. É o rachá, aquele que não estuda e não pratica a Torá. E o segundo é o que é meu, e o que é teu. Esse é o que não sabe, estuda, mas não pratica. E o que é teu, e o que é teu é meu, simples, pratica, mas não estuda. O que é teu, e o que é meu é teu, e o que é teu. Sabe, ele estuda e pratica os princípios da Torá. Então vamos ver outras coisas mais, como esse número 4, as 4 espécies que nós temos em Sukkot. Veja como as coisas se completam dentro da palavra, né? No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. O primeiro salgueiro, sem cheiro e sem sabor, não estuda e não pratica a Torá. Parece muito com aquele primeiro indivíduo, o rachá, o mal, né? E o segundo, a murta, tem cheiro, mas não tem sabor, estuda e não pratica a Torá. Nós vamos ver que o terceiro, lulav, tem cheiro, mas não tem sabor, não estuda, mas pratica. E o quarto, o etrog, tem cheiro e tem sabor, estuda e pratica a Torá. Nós também vamos estudar isso mais à frente, eu estou apenas mencionando para que a gente possa fazer uma ligação dentro daquilo que nós vamos concluir daqui a pouco. As 4 sementes que Yeshua nos fala, 4 tipos de pessoas também. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. A primeira que cai à beira do caminho é aquele que as aves do céu comem, não fica nada na vida dele, ele não estuda e não pratica, equivale exatamente ao rachá, ao mal, ou equivale exatamente àquele indivíduo que é o egoísta de todo ali, né? A segunda, os lugares pedregosos, ele não estuda, mas pratica, ele não tem profundidade, ele não tem raízes, mas ele pratica na medida daquilo que ele sabe e é possível. E que a semente, ele está falando de pessoas. A terceira, que cai entre espinhos. Ele estuda, mas tem os cuidados do mundo, um tanto de coisas que vêm na sua vida e impede que ele possa praticar exatamente aquilo que está. E ele, então, não consegue ter vida plena daquilo que a palavra nos mostra. E o quarto, boa terra, estuda e pratica. Esse que cai em boa terra, ele produz a 30, a 60 e a 100. Mesmo esse que produz, não produz igual. Então, mesmo aquele que pratica as coisas que o Eterno quer, ele produz de uma forma diferente um do outro. Isso mostrando que nós não temos uniformidade dentro do nosso ambiente. E a outra caiu em boa terra e dava frutos 100, 60 e a 30 por 1. Os 4 tipos de crentes aí, eu vou colocar, isso é exatamente quando nós já estudamos outra parte, que o homem natural, que o apóstolo, o Rabino Shaul nos coloca, que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não estuda, não pratica, é então o rachá, é o mal. Paulo repete as mesmas coisas. Nós vemos que a palavra então está repetindo as mesmas coisas várias vezes. Por que ela repete várias vezes? Ela quer que nós entendamos isso, colocamos isso dentro da nossa cabeça. E os filhinhos, e esse já é o apóstolo João já nos colocando. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Então aquele que entra, que conhece as coisas do Eterno,
ele entra, não tem outra maneira, é como filhinho que ele entra. Ele vai entrar como filhinho, ele tem precisa, e Paulo fala que com leite vos dei a beber. Esse leite espiritual. E o filhinho tem algo muito curioso, porque ele conhece o pai. Mas conhece para pedir, pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá, e cada dia ele está pedindo mais, e quer que cada vez o Eterno dê mais coisas a ele. Ele é o filhinho espiritual. Mas esse filhinho, e tem aí o que o apóstolo João nos fala, jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Mas o indivíduo não pode ficar como filhinho a vida toda, ele precisa de crescer espiritualmente. E qual a característica daquele que cresce espiritualmente? Ele vence Satanás, é capaz de vencer Satanás. E nós não podemos nos alegrar porque os espíritos nos submetem, mas porque o nosso nome está escrito lá nos céus. Então é isso que Yeshua nos ensina. E nós vamos ver aqui que, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Curiosamente, é a mesma coisa dos filhinhos que ele fala. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio, 2 vezes ele repete. Mas qual a diferença do filhinho para o pai? Que o jovem, ele já venceu a Satanás. Ele aprendeu a vencer Satanás. Mas e o pai? Ele conhece o pai. É diferente. Ele não conhece para pedir, mas conhece para agradecer, para ter intimidade com o pai. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e às quais ele vai revelar o quê? O seu propósito. Então, quando nós temos intimidade com o nosso Pai, Ele revela os seus propósitos aos nossos corações e nós conhecemos a mente do Senhor. E a palavra nos diz que quem conheceu a mente do Senhor é exatamente aquele que tem intimidade com Ele. É aquele que é pai espiritual. E quem que é pai espiritual? É aquele que já gerou um filho na fé. Se você ainda não gerou um filho na fé, algo que você não passou para frente, exatamente aquilo como em Pesach nos ensina que esses são para os nossos filhos, nós precisamos de passar para os nossos filhos. Será que são somente os nossos filhos carnais ou os nossos filhos na fé também que nós temos que passar essas mesmas informações? Então, para que nós possamos ter um conhecimento, nós precisamos de ter intimidade. Eu posso dizer que conheço o Pelé, mas posso dizer que conheço o Rocha Rodolfo. Qual a diferença de eu conhecer o Pelé e conhecer o Rocha Rodolfo? Eu conheço que ele tem 2 filhos, tem a esposa, sei aonde estão as coisas, sei o que ele trabalha, sei o que ele faz, sei o que ele faz na vida, sei como é que ele dá aulas, sei que tipo de aula que ele dá, sei em qual escola que ele dá aulas, sei de alguns anseios que ele tem, já conheço a sogra, o sogro, e aí a gente já começa a perceber que eu conheço, então, alguma coisa um pouco mais de que eu conheço do Pelé. Então, conhecer a Deus segundo o Pai espiritual é ter intimidade com Ele e fazer com que Ele possa fazer parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia, parte dos nossos anseios, parte das nossas dificuldades. Então, nós vemos que esse é também aquele sábio, é exatamente o sábio que ele estuda e pratica. Estuda e pratica. O outro estuda, mas não pratica, o outro pratica, mas não estuda, e o outro nem estuda nem pratica, que é o homem natural. Os níveis de estudo da Torá nós já aprendemos isso aqui. Eu gostaria só apenas de lembrar que é o Pardês, que é o simplista, análise rudimentar, o Remesh, sugestivo, tipológico, o Drashi, demandado, Midax, você faz comparações de ocorrências, e o Sod, o oculto. Então, somente 3 estudam a Torá, os filhinhos, os jovens e os pais. Tem um que não estuda. E se ele não estuda, o que ele pode? Ele não pode
evidentemente, praticar nada, não conhece nada para praticar. Então, se nós queremos bênçãos em nossas vidas, precisamos ter contato com a Torá. Precisamos ter contato com os princípios, precisamos ter contato com a palavra. E ela tem que fazer diferença em nossas vidas. Se ela não faz diferença em nossas vidas, nós não somos pessoas pais, não somos pessoas sábias. Nós podemos classificar como qualquer um dos outros 3 anteriores. Mas algo que não pode realmente mudar as nossas vidas. Como Yeshua vai poder gerar vida em nós? Pesach, nós lembramos que é passagem. Passagem significa que eu preciso de sair de um lugar e chegar em outro. Preciso de sair do Egito e ir com todos os meus bens para que eu possa abençoar. E nós vemos aqui passar e preciso sair sem deixar nada para trás. Como é que Moisés pediu? Pode ficar o gado deles aí. O que ele diz? E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir o nosso Deus. Se nós estamos no sistema mundo e queremos deixar uma unhazinha lá para uma garantia qualquer, não tem jeito. Nós vamos ficar nos 3 níveis primeiros aqui, anteriores de conhecimento da Torá. Nós nunca vamos chegar à paz, nunca vamos chegar a sábios, nunca vamos chegar àquele que a semente está em boa terra. E nós sabemos quantas informações nós temos querendo dizer exatamente a mesma coisa. Quando o Eterno fala coisas dessa natureza, repetindo várias e várias vezes, Ele quer que isso fixe em nossa cabeça. Nós vamos ter vitórias só se ocuparmos a posição de sábios. E nem uma unha, a sabedoria nem uma unha ficará no sistema de mundo. Se ficar uma unha para lá, com nossos interesses, ficarem lá do outro lado, ficarem no Egito, se o nosso coração estiver lá fora da presença do Senhor, Ele vai falar que exatamente nós estamos ali com os nossos interesses colocados ali. E nós não podemos servir a 2 senhores. Não há como fazer isso. E não vale a pena servir ao sistema mundo. Ele não traz bênçãos para nossas vidas, não traz valores para as nossas vidas que possam nos caminhar para a eternidade. E nós precisamos de passar o sangue nos umbrais da nossa alma. Esse sangue nos umbrais, onde estão os umbrais da nossa alma? E nós vemos que esses umbrais da nossa alma, eles estão na verga da nossa porta, e a nossa passagem para o mundo externo é exatamente esses umbrais da nossa alma. E quais os portais da nossa alma? Nós vemos que nós já fizemos um estudo aqui sobre as janelas da alma. Eu gostaria de lembrar que não são somente 5, como de um modo geral nós já temos pregações aqui anteriores. Nós entendemos que a informação rabínica nos fala que são 8, áreas que nós podemos pecar. Se são 8 áreas que nós podemos pecar, são a boca, os olhos, o ouvido, nariz, mãos, mas ainda acrescenta os pés. Por isso que quando nós vamos consagrar um sacerdote, tem que ungir os pés do sacerdote, porque ele pode fazer pecar. E nós vemos que Arão também tinha que colocar um calção para poder simbolizar que a parte sexual dele tinha que ser consagrada ao Senhor. Tinha que colocar a proteção para o peito, para que o seu coração pudesse ser também protegido, porque ali também podia pecar. Então, em todas as áreas que nós podemos pecar, nós precisamos de ter o sangue de Yeshua colocado do Cordeiro nas portas da nossa alma. Como Yeshua pode gerar vida em nós? Paulo entendeu isso perfeitamente. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que todos nós podemos repetir isto aqui? Vamos juntos? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
que isso seja uma realidade, meu irmão, em sua vida, porque isso é que faz diferença. A vida de Cristo em nós é que vai fazer com que nós possamos ter modificações sinceras em nossas vidas. Eu, quando adolescente, li um livrinho tão curtinho, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Um livrinho tão pequenininho, mas me abençoou tanto aquele livro. E ele dizia o seguinte: você quer saber se você pode ir a um determinado lugar? Jesus, Yeshua, pode ir lá? Não pode não? Então não vá. Você quer saber se você pode conversar determinadas coisas? Você conversaria com Yeshua e chamaria Yeshua para participar dessa conversa? Então, provavelmente essa não é conversa para você. Aqueles amigos que você tem e que contam piadas sujas e tudo, você convidaria Yeshua para estar ali junto com aquelas piadas sujas? Não. Então você também não deve estar lá. Qual o ambiente que você deve ir? Quais as coisas que deve falar? O que você deve fazer? Yeshua pode andar nos seus passos, então você pode ir nesse local. Então, nós vemos, vivo não mais eu. Se Yeshua vive em mim, então eu vou viver como aquela pessoa que tem vitórias em sua vida. E vivo na fé do Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. E Ele entregou a si mesmo. Não foi ninguém que o matou, mas Ele mesmo se entrega voluntariamente. Meu irmão, Pêssar é de fato um momento de decisão. Decisão, a gente precisa de sair do Egito. Que Egito tem ainda, que parte, que unha do Egito ainda tem, que você deixou lá e que precisa tirar, e que precisa fazer essa passagem. Você já refletiu sobre isso? Você precisa de refletir sobre isso. E a palavra decisão, ela tem um DE, mas a outra parte dela é cisão. O que é cisão? Quebra. Se eu não quebrar com o meu passado, eu não tenho vitórias no meu futuro. Eu não tenho vitórias exatamente na minha vida que Ele colocou. Eu preciso de quebrar, preciso de tirar essas unhas do passado em minha vida para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ter uma vida vitoriosa, plena, com propósito, fazer uma passagem abençoada em minha vida para que eu possa estar diante daquilo que o Senhor nos colocou em nossas vidas. E Yeshua precisa de gerar vida em nós. Kadima, vamos à frente, porque exatamente Páscoa é momento de passagem. Que o Eterno possa abençoar a sua vida nesse instante. Amém? Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.